estamos no ano da frutificação das promessas. Esse é o tema para o ano de 2020, mas ao mesmo tempo nós entendemos que é uma nova estação, é uma nova década que inicia, então por isso nós vamos nos mover debaixo desse propósito, debaixo dessa direção, entendendo que existem estações e cada estação precisa também ter a sua determinada atitude. Nós precisamos ter atitudes referente a cada estação, para que possamos usufruir, tirarmos proveito de tudo aquilo que está sendo estabelecido para esta estação. Eu sei qual é a estação da vida que você está vivendo, pessoalmente, familiarmente, ou também no seu trabalho. Independente, qualquer que seja a estação, é sempre importante o Senhor estar sendo o centro de tudo. Glória a Deus, o centro de tudo. E nós vamos estar comentando aqui, falando um pouco sobre, nós percebemos que ao longo da caminhada, algumas pessoas perdem o propósito da sua existência por causa das necessidades, das circunstâncias, como falei agora há pouco, as solicitudes da vida, pessoas que estão aí. Eu agora mesmo estava falando com uma pessoa que estava estudando de manhã, à tarde e à noite para passar no concurso, e é uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa sedenta do Senhor, uma vida exemplar, inclusive uma das pessoas que lideram também nossas células, na célula reprodutiva, mas a pessoa se entregando ali. Eu perguntei: e aí, você foi para outro lugar, estudou, está lá, e como é que estava, e o lugar onde você estava falando: pastor, a questão é a seguinte, claro que evidentemente que eu estava lá me empenhando, mas assim, como eu estava dedicado ao estudo, eu não pude estar congregando tão fortemente. E a pessoa não estava fazendo nada de errado, não estava em pecado algum, mas nós às vezes nos perdemos das coisas. Você está entendendo o que estou colocando aqui? Às vezes a gente se perde em coisas boas. Muitas das vezes não são as coisas ruins que nos afastam de Deus, são as coisas boas. E o inimigo do excelente é o bom. Verdade ou não? Tá bom, tá desse jeito, tá tranquilo, vou levando, não tô cometendo mais aquelas coisas erradas, tá? Tô levando, mas o Senhor, Ele espera de nós o melhor. Sabe por quê? Porque Ele deu o melhor, Ele entregou o melhor. E se Ele, que é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, Ele deu o melhor, no mínimo, eu tenho que me esforçar de dar o meu melhor. E nessa tarde, nessa hora aqui, nessa reunião, eu quero desafiar você, quero motivar você, quero trazer a você o encorajamento de dar o seu melhor a Ele, o seu melhor, aonde você estiver, e qualquer que seja a circunstância, a estação da sua vida, dê o seu melhor, porque Ele nos deu o melhor, e com gratidão nós fazemos isso. Então o tema da nossa mensagem é: recuperando o sentido do meu chamado. Recuperando o sentido do meu chamado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Mateus, no capítulo 21, nós vamos ter um texto muito precioso a respeito. Você já conhece o texto, mas é sempre bom nós estarmos aqui trazendo um tema, um propósito, para que Deus fale com você e através de você. Nós estamos aqui para não vir para um culto, nós estamos aqui para ser encharcados pela presença do Senhor, encharcados pela glória de Deus. E aqui diz, em Mateus 21, no verso 18, diz assim: de manhã cedo, quando voltando para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados, perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Diga amém. Pai, aqui é a tua palavra, mais uma vez, Senhor, nós declaramos que tu tens liberdade para agir, para operar. O sim e o amém é teu.
esse ambiente, um ambiente que preparamos para celebrarmos, Senhor, para engrandecermos, reconhecermos a Tua grandeza. Senhor, opera o teu querer em nosso meio, qualquer altivez que se levante contra a Tua palavra, nós declaramos que isso é bem-vindo, que vem da Tua parte. A minha vida aqui, Senhor Deus, seja um canal, um instrumento apenas, Senhor Deus, para a glória do Senhor. E nós declaramos, Espírito Santo, move-te aqui livremente, aqui nessa hora, quem está nos assistindo, toque essas vidas, toque-nos aqui para sejamos cheios da Tua porção e possamos, Senhor Deus, avançar e progredir no propósito do Senhor em nossas vidas. Você pode dizer comigo amém? Glória a Deus. Recuperando o sentido do nosso chamado, sabe para quê? Para frutificar no seu propósito. Como nós temos o tema do ano, que é a frutificação das promessas, nós entendemos claramente que o Senhor, Ele nos chamou, nos escolheu para um propósito. Em João 15, no verso 16 diz, foi eu, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu quem escolhi você. Você não se sente honrado em saber que o próprio Deus te escolheu? Isso não é uma postura, uma posição de honra. Não foi o prefeito dessa cidade, que é uma pessoa de autoridade, não foi o governador desse estado, que é uma pessoa de autoridade, não foi o nosso presidente da república, que é uma pessoa também de autoridade, mas foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador do todo o universo, que Ele decidiu te escolher. Isso me coloca numa posição de muita honra. Então a primeira coisa importante aqui, que nós precisamos alinhar a nossa postura do sentido da nossa existência, é que nós fomos escolhidos de Deus. O Senhor nos escolheu. E por Ele ter nos escolhido, Ele não escolhe qualquer coisa. Eu sempre costumo dizer que na época que eu era pequenininho, do tamanho do botão, minha mãe colocava para escolher o arroz, o feijão. Alguém já fez isso? Hoje já está tudo moderno, não tem mais nada de sujeira. Mas assim, um tempo atrás, eu me recordo que, olha, tira aí, vai catar o feijão, era uma hora horrível. E o pior, o mais horrível era que quando a gente ia comer lá e tinha uma pedrinha, um negocinho. E quando não era a gente, quando era a gente tudo bem, faz de conta, ninguém viu. Mas quando era a mãe, era o pai, meu Deus, fez serviço mal feito. Não precisa falar direito, mãe, eu sei que a senhora está aí. Mas assim, quando nós colocamos quando vemos alguém fazendo uma escolha, não vai escolher o ruim. Não, o ruim é para mim, o melhor é para você. O ruim é para mim. Você faz isso, alguém faz isso? Não? Normalmente, quando nós vamos fazer uma escolha, nós vamos escolher algo que é bom. E por isso é muito claro aqui, eu quero deixar muito claro, Deus escolheu o melhor. Você tem coragem de dizer, uau, se sentiu tal aí, uau, Deus te escolheu. E como Ele escolhe o melhor, Ele não escolheu qualquer coisa não. Talvez alguns de nós não possamos olhar para nós mesmos e não nos sentirmos uma boa escolha. Eu vou sendo sincero, verdadeiro aqui, em alguns momentos da minha vida, eu disse, Deus, o Senhor escolheu errado. Você não deveria, não tinha outra pessoa melhor, não, uma pessoa mais capaz, alguém que sabia, que conhece um pouco mais, alguém mais, com mais destreza, mas Ele decidiu escolher a minha vida. E agora, eu não vou me gabar disso, eu vou honrar esse chamado. E por isso é importante nós recuperarmos, ou então nós realinharmos, talvez a expressão que seria realinhar o sentido, o propósito do nosso chamado. Você não foi chamado para viver uma vida sofrida, de sofrência. E a gente às vezes conversa com algumas pessoas, pergunta, como é que está, irmão? Está indo, como está a sua vida? Estou levando, como é que está? Empurrando com a barriga. E tá, não. O deserto existe. O vale existe, os momentos difíceis existem, no mundo tereis aflições, está escrito e a palavra do Senhor é verdadeira, mas nós não fomos chamados para viver no deserto, nós não fomos chamados para viver na escassez, nós não fomos chamados para viver sofrendo. Alguém já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Alguém já pagou o preço para eu ser livre, para você ser livre. Alguém já pagou um preço para eu poder ter uma vida abundante. Eu só preciso entrar debaixo desse propósito e viver e cumprir esse propósito. Quando nos reunimos como igreja, nós nos reunimos não para ter um momento gostoso. Nós viemos para receber, nós viemos para entregar adoração. Algumas vezes nós encontramos pessoas que chegam para consumir a igreja, para consumir o evangelho, para consumir a estrutura espiritual. E no entanto o Senhor nos
nos acrescentou, nos entregou. Todo aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo recebe a salvação, e já vem também por bônus o Espírito Santo de Deus. Há uma regeneração. Hoje você é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Se você ainda não está se enxergando assim, comece a se enxergar lindo, formoso, maravilhoso, maravilhosa. Se hoje você ainda não disse lindão, lindona na frente do espelho, está na hora de fazer isso. Não agorinha aqui, mas depois você pega e dá um selfie de lindão, lindona, faz isso. Você olha no espelho da sua casa. Porque você é lindo, não é porque é por causa do seu corpinho, não é por causa das ondas do seu corpo, não. É porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. O que valoriza a nossa vida não é o nosso físico, não é a roupa que nós usamos, não é nosso vestimento, não é a marca, mas é a presença, é a essência, é o que está dentro. Por isso, eu posso declarar que aqui estão as pessoas mais lindas desse universo aqui. Glória a Deus, aleluia. Se você não fica feliz, pelo menos quem está nos assistindo, você é lindo, você é maravilhoso, porque Deus te formou, te criou, imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz que ele nos criou imagem e semelhança, e nos deu autoridade para dominar. Mas muitos de nós perdemos essa porção, porque saímos do propósito, ficamos focando nas coisas, simplesmente nas coisas circunstanciais, no trabalho, nas coisas do mundo. Aí tem que resolver. Aí tem gente que casa, que quer até mesmo assim, eu quero casar para ser feliz. Vou te falar uma coisa muito claramente: a gente não casa para ser feliz, a gente é feliz primeiro para casar depois. Vou repetir isso aqui, se você quiser, capture isso aí, capite isso aí. Nós não precisamos casar para ser feliz, e nem precisamos casar para fazer uma pessoa feliz. Nós vamos casar porque somos felizes. E anote aí, porque todo casamento vai dar certo se você andar dessa maneira. Diz aí com todo amor e carinho para a pessoa que está ao seu lado: presta atenção, irmão, presta atenção. Porque ele não fez isso, porque ela não fez isso, porque ele não valoriza, ela não me valoriza. Escute, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor de maneira alguma vai te abandonar, nunca vai te deixar sozinho, no vale, no deserto, na cadeia, em qualquer lugar, Ele está presente. Agora, pode apertar um pouquinho, aleluia, pode, glória a Deus. Tem gente assim, eu vou para a igreja para me sentir bem. Você não vem para a igreja para se sentir bem, você vem para a igreja para servir bem. Então aqui, olha o texto aqui. De manhã cedo, quando Jesus voltava da cidade, de que cidade que ele voltava? Lá em Marcos, o mesmo texto também relatado em Marcos, diz assim, que de manhã, Marcos capítulo 11, no verso 12, vai nos trazer aqui essa mesma compreensão. De manhã, a partir do verso 11, 12, o Senhor Jesus fala assim, que no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Aqui também no verso 18 de Mateus 21, fala assim, Jesus teve fome. Diga assim, Jesus teve fome. O que isso traz para nós aqui? O que é importante nós compreendermos essa expressão, Jesus teve fome? Jesus, ele teve ele se posicionou nas mesmas características que nós. Ele teve fome, ele se cansava, ele comia, ele dormia, acordava, fazia as mesmas coisas que eu e você fazemos naturalmente. Por que isso? Por que está relatado isso? Para te trazer a mim e a você a compreensão de que aquilo que Jesus fez, eu também posso fazer. Vou repetir, hein? E isso aqui não tem desculpa para alguns. Eu encontro pessoas dizendo assim, pastor, sabe por que eu não consigo? Porque eu não sou Jesus, é só Jesus que consegue perdoar, só Jesus que consegue ser humilhado e não revidar, só Jesus que passa ali sofrimento, é traído e não faz nada. Peraí, acabou o engano, caiu agora, a casa caiu. Qual é aqui a verdade? Você pode também. Vou repetir, você pode também.
Você pode perdoar também, você pode ser humilhado e permanecer firme, você pode ser traído e continuar firme, você pode, algumas pessoas se levantarem em falso testemunho contra você, e você continuar andando debaixo do seu propósito. Sabe o que acontece com algumas pessoas que estão abandonando a igreja, deixando as suas lideranças, virando as costas para a sua célula, deixando a comunhão, porque no Brasil hoje tem mais gente desviada do que pessoas congregando dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque todo dodóizinho, porque não me deu atenção, sabe por quê? Porque não entende o propósito da sua existência. Você nasceu como igreja em Cristo Jesus para prevalecer em amor, para passar pelas situações difíceis, mas saber que Ele nos fortalece. Sabe por quê? Porque João capítulo 15 diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer, sem o Senhor nada poderemos fazer. Então é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos revigora. Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque eu preciso sentir que tenho que perdoar. Aqui tem que sentir nada, você tem que perdoar, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando nós estamos realinhando o sentido do nosso propósito, nós vamos cumprir, não é o que eu estou com vontade, mas é o que é necessário. E quando estamos quando saímos para a cidade, nós encontramos sujeira, encontramos buraco, encontramos situações complicadas, violência. É verdade ou não? Isso não é questão de Porto Velho, é em qualquer lugar no mundo. Tem gente assim: eu quero mudar do Brasil. Eu já fui em vários países, mais de 30 países no mundo aí. E aí, Japão, Coreia, Estados Unidos, tá? E aí chego a África também, tá? E aí tem muitos lugares lindos, queridos. Mas não significa que ali são um paraíso. Então, quando a gente olha e vê coisa linda, maravilhosa, eu faço uma coisa: eu procuro me inspirar para fazer também igual, ou melhor. Está entendendo aqui? Porque lá tem. Estou indo morar nas Europa, vou morar nos Estados Unidos, vou morar. Não. O melhor lugar a você estar onde Deus te colocou. Se Deus te colocou para estar em Porto Velho, é aqui que você vai prosperar, vai avançar, vai crescer, vai frutificar. Se for para ir para outro país, o Senhor te levará e você também vai ser fecundo lá, porque o Senhor é quem acrescenta e não traz dores. E aqui nós estamos, dentro dessa proposta aqui. Jesus teve fome para mostrar que Ele também precisava comer, e Ele era tão natural quanto nós, mesmo sendo o Criador de toda a humanidade, aquele que participou da criação de todos nós, mas ao mesmo tempo Ele se tornou tão humilde o suficiente para ser igual a nós, para nos mostrar: você pode também, aquilo que eu fiz você pode fazer também. Agora a questão aqui que aperta um pouco aqui, é que diz assim, lá em Marcos 11, no verso 19, no verso 13 diz assim: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Muito bem, o Senhor Jesus encontra uma figueira bonita. Alguém conhece figueira? Conhece? Não? Não é tão comum aqui, né? Mas se você plantar figueira aqui, vai produzir fruto, porque eu já estive na casa. O irmão Dionísio não está aqui, mas eu estive lá na casa dele, e a figueira dele lá produz muito figo. E assim, é uma questão de plantar. Como nós estamos no ano da frutificação, das promessas, Deus está me trazendo assim eu estou sendo muito privilegiado. O Espírito Santo de Deus está me colocando em determinada situação. Você percebe que o cenário da igreja sempre tem frutos assim, e frutos, vários tipos de frutos, só para que os seus olhos comecem a visualizar que há abundância na presença de Deus, há abundância no reino de Deus, não há escassez. Nós não fomos criados para viver debaixo de escassez, mas em abundância em tudo. Mas aqui, trazendo aqui para a realidade, Deus me mostrou aqui, tem me mostrado como fazer poda, como fazer enxerto. Eu estou aprendendo isso. De vez em quando eu entro lá no YouTube, lá, enxerto de determinado tipo de uva, abacate, e tá, isso, e eu estou me tornando especialista, gente. Eu estou ficando impressionado com isso. Não sei se Deus deu, então foi bom, Senhor, então eu quero. Então, se você quiser aprender sobre como fazer um enxerto que dê certo, pode me procurar, que eu estou começando a ficar, né? E não vou te cobrar nada, porque de graça eu recebi, de graça eu vou te dar também. Mas uma coisa é certa, é algo que está me perseguindo, assim, impressionante, até em sonhos também. Mas assim, quero colocar aqui. E lá em João,
você puder abrir comigo, projetar comigo, por favor, em João, no capítulo 15, logo no comecinho, no verso 1, projeta aí, João, por favor, 15, 1, diz assim, eu vou ler aqui: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Escute só, segura aí. Podar é diferente de cortar, ok? Parece ser igual, poda, mas arranca e... Não, o podar tem a ver com um propósito, o cortar tem a ver com outro propósito. Corta e todo que dá fruto, poda, para que dê mais fruto ainda. E o verso 3, continua aí: vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5, esse é a chave aqui: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Eu me sinto tão abençoado, Fábio Ramos, está aí, bíblico, né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, repita, sem mim, não podereis fazer coisa alguma. Em outras palavras, sem Jesus, sem Ele em nós, nada nós podemos fazer. E aqui Jesus encontra, então, vai diante de uma figueira, encontra essa figueira, voltando ao texto que nós estávamos aqui, encontra essa figueira sem fruto, com folhas certamente deveriam ser, eu já tive algumas vezes em Israel, e as folhas da figueira são folhas grandes, ela dá sombra, o pé, ela também cresce bastante, e é muito lindo nós vemos um pé de figueira dando figo, e também, e sobretudo, comendo figo ali na hora. É saborosíssimo, é demais. Porém, queridos, quando você está com fome e chega numa árvore para tentar ter o fruto e não tem, dá uma tristeza, dá ou não? Você chega lá num pé de manga, ainda sabendo que é uma manga espada, manga cavalo, aquela manga gostosa que não fica presa no dente. Você chega ali e se tivesse, aleluia, né? Melancia, quem gosta de melancia? Não sei se você gosta de melancia. Melancia também é outra fruta maravilhosa. O cupuaçu não dá para a gente comer na hora, né? Você tem que esperar ele cair. Mas olha só, Jesus, quando ele chega ali, ele sabe que ali não é a hora, não era a estação de figo. Mas o que Jesus estava falando ali? O que ele quer? O que isso representa para os dias de hoje, para nós, queridos? Quando ele encontra a figueira, ali é uma tipologia de estar falando para Israel, mas vamos trazer para os nossos dias. O Senhor espera, e como Ele nos coloca como galhos, como ramos, Ele espera de nós fruto. Folha fala sobre aparência, folha fala sobre beleza, folha fala sobre coisas bonitas, folha fala sobre expectativa, sobre esperança de frutificação. Então chegar uma árvore bonita, toda com a folhagem bonita, uau, é lindo, é maravilhoso. Mas se essa árvore nunca der fruto, se essa árvore nunca tiver a sua frutificação, essa árvore vai servir somente talvez para sombra, e não tem um fundamento total de viver sozinho. E é importante, queridos, que não exista só folha. O que o Senhor está falando é para nós. O que o Senhor Jesus está falando, e é bem claro que diz que Ele falou, os seus discípulos ouviram. Então ele quis, na verdade, dizer para os discípulos dele: a figueira vai secar, porque você não produziu fruto. Ele estava dizendo: se você não produzir fruto, você vai secar. E é aqui, queridos, que entra esse alinhamento do sentido do nosso propósito. Deus nos escolheu para que nós possamos dar fruto. E não é fruto uma vez só na vida, não.
é dar fruto continuamente. E aqui Jesus estava dizendo: você pode frutificar em todo tempo, em toda estação. Não precisa ter uma estação específica, porque em mim você pode frutificar o tempo todo. E é essa mensagem que o Senhor nos traz nessa hora aqui. É hora de frutificar, meu querido, minha querida. Em vez de querer só receber da igreja, querer só estar recebendo, vindo para buscar bênção, estando aí só sendo cheio espiritualmente, se tornando espiritualmente obeso. Está na hora de começar a frutificar, está na hora de dar aquilo que você já recebeu, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de sermos cooperadores dEle. Então, em vez de querer só ser sanguessuga, gente, ora por mim, estou precisando de uma bênção, vim aqui para buscar o meu milagre, e está tudo, não está errado isso, mas a questão é, o milagre dos 10 leprosos que foram curados, só um veio agradecer. Milagre não salva, milagre cura, milagre não traz restauração de caráter. Ei, escute, eu estou falando isso aqui, não quero dizer que não tem que ter milagre. O reino de Deus é paz, justiça, alegria, cura, milagre sobrenatural, mas milagre não transforma caráter. O que o Senhor está trazendo aqui é dizer que, olha, o que eu fiz, da maneira que eu fiz, da maneira que eu sou, é assim que vocês devem proceder. Daquilo que eu realizei, vocês também podem. Não ficam dando desculpa, porque eu nasci numa cidade, eu nasci numa família, eu sou aqui, fico lá, sou pobre, de maré. Para de ficar reclamando, murmurando, porque o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida abundante, uma vida de contentamento, uma vida de conquista e de sucesso. Porque Ele já nos deu a vitória, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então ele está vivendo esse momento de estar, as coisas são complicadas. Não espere o mundo melhorar, melhore você. Não espere as coisas melhorar, melhore você. Não queira que os outros sejam transformados, seja transformado primeiro você. Porque quanto Deus puder fazer em sua vida, o tanto que Ele puder realizar em sua vida, quanto mais Ele puder fazer em você, mais Ele vai poder fazer através de você. Diga amém. Então aqui o que o Senhor está dizendo, não é folha, aparência, vivendo de aparência. Como é que está, mano? Estou na igreja, é uma bênção, mas em casa é um terrível, é um pandemônio, sabe? E aí, vive de paz do Senhor. É tão legal aqui, é tão legal, não é legal? Paz do Senhor, irmão, quando chega aqui aquela recepção, o pessoal tudo sorrindo, paz do Senhor, não quer dizer que nós possamos nos entristecer, tem tristeza sim, mas nós precisamos entender o propósito da nossa existência. Senhor, está doendo, mas eu vou continuar. Senhor, me ofenderam, mas eu não vou renunciar, eu não vou negociar o meu chamado, não vou negociar a unção que o Senhor me deu, o propósito da minha existência, Pai. Vou continuar, Senhor Deus, sofrendo, mas sabendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não tenha o gado, ainda que não tenha lá no celeiro mantimento, ainda assim eu me alegrarei, me regozijarei no meu Deus da minha salvação, porque em glória Ele se levantará. Esse é o tempo que a igreja precisa se manifestar. Hoje nós temos mais gente desviados do que gente congregando. Por quê? Porque crente chupetinha, crente que só quer receber, crente sanguessuga, cristão que não são discípulos. Está na hora de nos tornarmos discípulos verdadeiros do Senhor. Crente até o diabo é, e ele é um excelente crente que conhece a Bíblia de trás para frente. Sai do nível raso, superficial de crente, para ir para o nível de excelência dos discípulos, que pode ser crucificado de cabeça para baixo, mas não vai negociar o seu chamado, não vai negociar a sua vida, não vai negociar a sua santidade. Não mandei você vir, aleluia, glória a Deus. E você que está nos assistindo, é dessa forma, querido. Realinhar, recuperar o nosso sentido, o nosso propósito, eu vou continuar até o fim, aliás, até depois do fim. As alianças que se fazem, muitas das vezes, é aliança assim, é aliança que, eu vou casar, se não der certo a gente troca, vai trocando, para ver se vai dar certo. Nunca vai dar certo, enquanto não houver transformação. E aqui que entra a palavra que é necessário podar, querido, para que senão, tem coisas que a gente começa a fazer que é boa, e aí nós não conseguimos realizar grandes coisas, porque fico só naquele nível do bom. É bom ficar assistindo os seriados de Netflix, é bom ficar aí nos Facebook da vida, é bom estar lá nos Instagram, mas chega um momento que a gente se perde o rumo da nossa vida, perde a família, perde o sentido, perde a salvação.
Então perde a salvação. Você pode devolver o que você recebe de presente. Entendeu aqui? Em vez de ficar discutindo se perde, se não perde a salvação, entrega. Muitos entregam. Está feliz? Aleluia. Eu estou. Então aqui, eu tenho que concluir. Mas aqui, queridos, Jesus, Ele falou para que os discípulos pudessem escutar. E hoje eu estou ecoando aqui o que essa palavra diz. Você está na hora de frutificar, está na hora de dar resultado, está na hora de amadurecer. Quando nós falamos de frutos, nós estamos falando de resultados que engrandeçam o Senhor, de metas alcançadas, pessoas que começam e não terminam, pessoas que ficam aí anos e anos e anos, aí não consigo, aí não encontro ninguém para casar, não encontro ninguém para casar. Mas também essa bênção, né? Aleluia, glória a Deus. Estou falando mal de ninguém, gente. Glória a Deus. Mas a questão é que o Senhor Jesus, Ele traz aqui e diz assim, então, verso 14, então Ele disse, ninguém mais coma, lá em Marcos 11, 20, verso 14, então ninguém coma mais do seu fruto. E os discípulos ouviram Ele dizer isso. No verso 15 de Marcos 11, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. O templo ali representa as igrejas nos dias de hoje. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias no templo. Então Jesus ali se irritou, sim ou não? Chutou o pau da barraca literalmente? Sim. E a questão não é, aqui não é lugar de negócio, vai cobrar ingresso, né? Não é isso a questão, é sair do propósito, é gente oferecer oferta a qualquer preço. Senhor, aqui, ó, eu vou orar para ti assim, você já sabe, Senhor, tu és joia, uma boia, aleluia, glória a Deus, abençoa. Gente que não tem, queridos, você pode olhar, pessoas que estão prevalecentes, são gente que se esforçam, são pessoas que se empenham. Ele é ímpio, mas está crescendo, está avançando. Pois é, porque veja o que ele se esforça para fazer, veja qual é o empenho que essa pessoa tem, veja a dedicação. É uma questão de princípio, de fundamentos, não é uma questão de espiritualidade, postura, de vencedor. É aquele que acorda cedo, que trabalha, que se empenha, que se dedica. Mas aquele que é mais que vencedor, depende de Deus, faz essas coisas, mas confia, tudo é dele, para a glória dele, porque ele que me capacita, dá o ar para respirar, me dá a vida para poder glorificá-lo. E aqui então, o Senhor pega e chega e diz, olha, para com isso. Aí diz o Senhor, e ensinava dizendo o seguinte, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos? Mas vocês transformaram ela em um covil de ladrões. E aqui, queridos, é onde muitos de nós estamos vivendo, às vezes o conceito da igreja, a igreja que tem que dar, o pastor tem que dar, tem que ter ar-condicionado, a palavra tem que ter boa, o louvor tem que ter boa, senão não presta, vou mudar de igreja, vou mudar de ministério, aí pastor, uma bênção, é uma bênção até te confrontar, é uma bênção até te exortar, é uma bênção até te corrigir. Mandei você vir, aleluia, glória a Deus. Tem que ter, o pai que ama, corrige. Essa história de que a psicologia moderna não pega varinha não, vai trazer trauma, vai deixar a pessoa traumatizada vai ter se não tiver confronto, se não houver situações que vai trazer com que a pessoa, eu quero fazer, tem filhos que mandam os pais são escravos dos filhos, inverte os valores. Então tem que ter contrariado sim, tem que ter a cinta abençoada sim, a varinha ungida. Credo, pastor, você está aí, tá inclusive na televisão falando, se quiser prender, pode prender. Mas olha, queridos, não estamos falando de violência, não estamos falando de espancamento, nós estamos falando de correção. Correção é corrigir, é colocar na rota. E às vezes é necessário tirar esse iPhone, eu fiz propaganda, tirar esse smartphone, porque ninguém paga nada para mim desse negócio. Então, para com isso. Toma o tabletzinho, aí fica quietinho, você vai ver daqui a pouco que ele vai estar vendo, que ela vai estar vendo. E esperneia se tomar. Eu quero o último modelo, X10, se não sei o que mais,
Não, querido. Nós temos que entregar o que é necessário. E sobretudo o que é necessário são os ensinos, os valores eternos do reino de Deus. E aqui, concluindo, Senhor, esse ambiente de igreja é um ambiente de exortação, é um ambiente de correção, é um ambiente onde nós precisamos viver o conserto daquilo que estava fora de ordem. Quando entregamos nossa vida a Cristo, quem deve dominar é Ele sobre nossas vidas, não mais nós fazemos o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente quer. E assim fala assim, no verso 20: de manhã, ao passar, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, por isso que Jesus falou, que eu disse que Jesus falou claramente para os discípulos ouvirem. Disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoou secou. Aí Jesus fala, parece que não tem nada a ver. Ele diz o seguinte: respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Pedro diz: mestre, a figueira secou. Aí o Senhor Jesus: tenha fé em Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Presta atenção nas coisas que são importantes. Não é isso que é importante. Não é figueira seca que é importante. Não são as coisas que são importantes. Nós temos, queridos, infelizmente, um tempo que a sociedade tem amado as coisas e usado as pessoas. Nós precisamos continuar voltando às veredas antigas, a amar as pessoas, a respeitar as pessoas, a viver no ambiente da honra, na cultura da honra, onde cada pessoa é ali potencialmente um filho de Deus amado pelo Senhor, onde precisamos amar e cuidar e servir, tirar essas pessoas. Elas não são resultados dos seus problemas. Está lá um mentiroso, está lá um bandido, está lá. Não, ali está no engano. Tirando do engano, se torna um filho amado de Deus. E aí que entra a frutificação, o fruto verdadeiro de uma mangueira. O que é o fruto verdadeiro de uma mangueira? Alguém pode dizer? É manga? O fruto verdadeiro de um abacateiro, o que é? Abacate? O fruto verdadeiro de uma goiaba é o que? Goiaba? Não, se enganou. O fruto verdadeiro de uma goiabeira é uma outra goiabeira. O fruto verdadeiro da sua vida é uma outra vida. Está aqui comigo? Porque fica naquela, o fruto, vou servir a Deus, vou trabalhar para Deus, vou ajudar a Deus, vou dar uma forcinha para o Senhor, está assim, aleluia, glória a Deus. Quando chegar no céu, eu quero os créditos. Ele vai te perguntar, quantas almas você ganhou? Nós estamos em 26 dias de janeiro de 2020, no início dessa nova década. Quantas vidas você já levou até Jesus? Eu não estou te acusando, mas eu estou te trazendo aqui, eu estou te inspirando a sair daqui hoje, com a santa determinação de alinhar o propósito da sua existência. Você foi criado em Deus para frutificar. Você foi criado em Deus para ser solução, para ser resposta, para ser bênção na vida das outras pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu pediria que você se colocasse de pé. Está comigo aqui? Está recebendo essa palavra para a sua vida? E Jesus disse assim então para Pedro: tem de fé. O que ele está dizendo? Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-te ao mar.